O mapa da violência doméstica atualizado nos indica que 50% das mulheres já foram vítimas de violência. Isso é estarrecedor, né? Nós estamos no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, né? Muitos números vêm à tona e merecem essa reflexão para que possamos enxergar essa realidade de uma maneira bastante firme, bastante clara, bastante séria, possamos nos dedicar a construir um país mais justo, um país menos violento, um país mais igual em relação ao gênero, né? E eu penso que seja importante trazer esse número, Yasmin Murilo, especialmente por um motivo que tem tomado conta do debate público nacional, que é o julgamento do jogador Robinho. Robinho, que foi um ídolo do Santos, jogou na seleção brasileira, e Robinho foi processado e condenado por estupro coletivo cometido na Itália a uma pena de 9 anos de reclusão. Inclusive, depois de muitos anos, Robinho resolveu dar uma entrevista nesse último final de semana, rompendo este silêncio, e se dizendo inocente, se dizendo injustiçado, inclusive falando em racismo por parte em relação ao seu caso. Mas é estranho que esta alegação dele não foi colocada durante o exercício da sua defesa, lá no processo que ele sofreu na Itália. Ocorre o seguinte: Robinho fugiu da Itália, não se submeteu à pena pela qual foi condenado na Itália, o processo lá tramitou e foi julgado em definitivo, ele foi condenado a uma pena de 9 anos de reclusão, e ele veio para o Brasil. E na Itália nós temos um sistema, nós temos o processo, nós temos a lei, nós temos o tribunal italiano, e lá a pena foi aplicada de 9 anos de reclusão, e não se pode admitir a extradição de cidadãos brasileiros. Há um impasse jurídico aí, né? Robinho não aceita ir para a Itália, se submeter a esta pena, não se admite a extradição. No entanto, a lei brasileira prevê punição grave, punição rigorosa para o crime de estupro, que inclusive é considerado um crime hediondo, a exemplo do crime de extorsão mediante sequestro, a exemplo do crime de tráfico de entorpecentes, a exemplo do crime de homicídio qualificado. O estupro integra o rol desses crimes gravíssimos. Então, o que vai acontecer? Amanhã nós vamos ter um julgamento pelo STJ, em que será examinada a possibilidade do Robinho cumprir a pena de 9 anos de reclusão aqui no Brasil, né? E se o STJ entender que esta pena pode ser cumprida aqui no Brasil, ele terá que se submeter a isso. Porque, a meu ver, Yasmin Murilo e quem nos acompanha, há uma sensação muito ruim no ar, uma sensação amarga de impunidade. Robinho vive sua vida com absoluta normalidade em Santos, com seus amigos, vive uma vida normal, como se nada tivesse ocorrido. No entanto, ele foi processado, condenado pela prática de um estupro coletivo na Itália. E isso não pode ficar desta maneira, né? Inclusive, me chama a atenção que, tanto no caso de Robinho, como no caso de Daniel Alves, não houve uma reação coletiva dos jogadores do mundo do futebol repudiando estes atos e protestando no sentido do cumprimento exemplar da pena. Houve um silêncio bastante ensurdecedor, bastante grave. Inclusive, Tite, ex-técnico da seleção, veio a público dizer que cada um deve pagar por seus erros. Erro é dirigir na contramão e ser multado. Isto é um erro. O estupro não é um erro, é um crime hediondo. Depois, Tite percebeu a repercussão pública negativa e veio desdizer, veio se retratar daquela fala, né? Veio tentar minimizar o impacto daquela fala. Mas o fato é o seguinte: não houve uma manifestação clara e contundente do mundo do futebol pedindo uma punição rigorosa
em relação a Robinho, em relação a Daniel Alves, e há uma sensação de que esses jogadores, pela fama, pelo poder que conquistaram, eles pensam que, como são semideuses, todas as mulheres são obrigadas a manter intimidade com eles, porque eles gostaram delas, e não é bem assim, né? Se a mulher está de acordo, se ela disse sim, ok, mas se a mulher disse não, não é não, né? Não é porque eles são famosos, não é porque eles são ricos e poderosos, que todas as mulheres da face da terra são obrigadas a manter intimidade com eles. Eles devem respeitar a lei, como todos. A lei é para todos, inclusive para os semideuses do futebol, né? Essa é a lição deixada por esses episódios de Robinho, de Daniel Alves, e amanhã nós vamos ter aí essa deliberação do Superior Tribunal de Justiça em relação à possibilidade de cumprimento da pena de Robinho, e vamos ver se esse tipo de situação contribui para a percepção de que a impunidade não prevalece, porque esse número, 50% das mulheres vítimas de atos de violência, de uma certa maneira, isso decorre do fato da sensação de impunidade, do medo de denunciar, do fato de que muitas mulheres dependem economicamente dos seus companheiros, da sensação de que a justiça não funciona. Esta soma de fatores contribui para esses números ainda tão alarmantes.